Voices! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, Misericórdias Renovadas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, espero que você se sinta super à vontade e acolhida nesse canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o cristão e a tecnologia. No vídeo anterior nós falamos que nós consumimos demais. Hoje a gente vai falar que a gente, além de consumir demais, a gente consome rápido demais. Ainda baseada no livro Pirâmide da Sabedoria, nós vamos conversar sobre essa rapidez no nosso consumo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever. E se você já sabe que vai gostar do vídeo, já deixa seu like para que você não esqueça no final. Isso é muito importante para apoiar o canal, para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. No capítulo 2, o autor vai falar sobre essa novidade perpétua. Sempre tem coisas novas, então nós acabamos consumindo tais coisas de forma muito rápida. Chegou uma novidade e a gente já está lá a par dessa informação, daqui a pouco essa informação já passou, já tem uma coisa nova e a gente está ali sempre acompanhando aquele ritmo. E com isso acaba que nós não refletimos muito naquilo que nós vemos, mas a questão é que como é que a gente deve lidar com essa rapidez dessa tão grande demanda na informação, já que nós temos acompanhado isso com um consumo exacerbado, como vimos no vídeo anterior, e também de forma muito rápida. Da mesma forma que se a gente comer muito pode nos trazer malefícios, comer muito rápido também nos traz malefícios. E o autor faz essa comparação também em relação à informação. Consumir demais traz malefícios e consumir rápido demais da mesma forma. E eu achei bem interessante... Eita, peguei o livro errado aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar o certo. Agora sim, eu achei interessante que ele traz algo desse livro aqui que... Nossa, é maravilhoso esse livro. Se você ainda não leu, faz um favor a você de ler esse livro, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que C.S. Lewis incorpora um diabo, né, um demônio experiente, escrevendo cartas para o seu sobrinho que está começando agora nos ramos das tentações. Então, é um livro escrito na perspectiva como se Lewis, como se o autor, né, fosse o próprio diabo. Então, as Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E aí ele fala a seguinte coisa. Agora, isso ele falando para o sobrinho dele, né? Agora, da mesma forma que destacamos exagerando o prazer de comer para produzir a gula, também destacamos esse prazer natural pela mudança e o distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. Veja, o próprio diabo ensinando ali o seu aprendiz diz, da mesma forma que a gente exagera, né, na tentação em relação à comida, que aí tem o pecado da gula, vamos fazer com que essas pessoas sempre queiram coisas novas. Vamos fazer com no caso ele está ajudando o sobrinho a tentar um rapaz e que ele vira um novo convertido. Então, vamos tentar, você vai atacar nele, fazer com que ele queira sempre essa questão da novidade perpétua, né? De querer sempre mais, sempre coisas novas. E essa tentação não é nova, né? Essa tentação começa lá no Éden. A gente, desde lá do Éden, a gente tinha essa aversão ao mesmo de sempre, à mesmice. E assim como teve a tentação para Adão e Eva, isso ainda continua sendo tentador para nós hoje. E ainda continuando, uma outra fala que ele traz daqui de C.S. Lewis nesse livro diz: essa demanda é valorosa em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo. O prazer da novidade é, por sua própria natureza, mais sujeito do que qualquer outro à lei da redução de retornos. Ou seja, eu vou sempre querer mais e isso nunca me satisfaz, né? Eu nunca vou ficar satisfeito. O prazer vai diminuir e eu vou querer mais. Então, esse desejo aumenta. Então, veja como é séria esse tipo de tentação, né? E aí eu te pergunto, e me faço essa pergunta também, né? Quando foi a última vez que a gente parou? Simplesmente parou. Porque é muito comum que quando a gente vai descansar, tá lá, trabalhei o dia todo, chegou a hora do almoço. Eu vou almoçar,
mas eu tô ali comendo e pego o quê? O celular. Eu não sei parar, ficar ali, almoçar, pensar, falar com Deus. Não, a gente sempre tem uma distração, né? Nós já vimos aqui em relação a esse vício da tentação. Inclusive, a gente falou também no 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Inclusive, tem uma live aqui, vou deixar aqui embaixo. Mas nós temos essa tentação a sempre viver distraído, justamente porque a gente fica com a agonia do tédio, com a agonia da mesmice. E o nosso celular é uma fonte de informações novas. Então a gente tá lá lavando os pratos, coloca um podcast, coloca um audiolivro, coloca uma música. A gente não consegue ficar no silêncio, né? Tô lá na academia, tem um somzão alto. Não tem essa cultura de fazer academia, de se concentrar, não precisar de uma música para te dar força, para te ajudar ali, mas da concentração, né? E uma coisa que eu aprendi com uma nutricionista, que ela é bem conhecida aí na internet, que ela não é cristã, pelo contrário, ela nem acredita em Deus, mas uma coisa que eu aprendi com ela, logo quando eu comecei a seguir ela, já tem um tempo, que é em relação ao silêncio. E ela falava muito isso, né, de que em relação à academia mesmo, ela dizia que não gostava de ouvir música. Ela não gosta de ouvir música enquanto tá ali malhando, porque ela gosta de se concentrar. E é isso, ela também falava de como a gente precisa de um som de fundo, né? Tá lá fazendo alguma coisa, liga a televisão, não tá nem prestando atenção no que tá falando, mas você quer um som de fundo, né? E isso é ruim. Então, paradoxalmente, eu aprendi com essa mulher, que é a Lara Nesteruk, que nós precisamos aproveitar momentos de silêncio também. E no nosso caso, como cristãos, a gente aproveita esses momentos para a contemplação, para a oração, para colocar as nossas ideias no lugar, né? Porque quando a gente fica muito tempo, né, muita coisa na cabeça, muitas informações, a gente pode entrar em parafuso. Muitas vezes a gente tá ali no Instagram, na internet, em redes sociais e bate um cansaço, uma agonia e a gente não sabe o que é. Muitas vezes é justamente essa demanda grande de informações. O autor vai trazer também em relação ao nosso cérebro, como isso traz consequências negativas para o nosso cérebro. Ele cita aqui o Nicholas Carr, que diz: quanto mais usamos a internet, mais treinamos nosso cérebro para ser distraído, processar a informação com muita rapidez e eficiência, mas sem uma atenção constante. Isso ajuda a explicar porque muitos de nós acham difícil se concentrar, mesmo quando estamos longe de nossos computadores. Nossos cérebros se tornam hábeis em esquecer e incapazes de se lembrar. Então veja, o nosso cérebro fica tão condicionado a essa demanda alta de informações que quando a gente precisa da concentração para uma simples tarefa, a gente está pensando na mosca que está passando na nossa frente, a gente está pensando em algo que a gente deveria estar fazendo, a gente está pensando na publicação que a gente viu na semana passada. Na semana passada não, porque a gente não lembra da semana passada, a gente lembra de mais cedo, né? Então, nosso cérebro acaba caminhando para esse caminho da distração. E isso é muito ruim, isso é muito nocivo para a nossa vida, para a nossa saúde, tanto física, mental como espiritual. Os nossos cérebros estão ficando fracos, nós não conseguimos nos concentrar nas nossas tarefas. Esses dias eu estava pensando exatamente sobre isso, de como alguns anos atrás era muito fácil eu estudar. Eu ia lá para a biblioteca, passava horas ali estudando. Hoje em dia, nossa, eu tenho que usar o método Pomodoro para tentar concentrar ali. 30 minutos, fica aqui, pausa 5. Sabe? Claro, são formas que a gente pode lidar com isso. Mas não era para ser assim. Você vê que os nossos cérebros já têm, de fato, essa inclinação para se distrair facilmente. Nós vivemos em uma geração que quer respostas rápidas. A gente tem essa facilidade, então quanto mais fica mais fácil, mais a gente quer, né? Respostas fáceis, respostas no estalar do dedo, e nisso os nossos cérebros vão ficando fracos. Nós não conseguimos mais parar, analisar, refletir. Gente, esse vídeo foi muito difícil de gravar porque tá tendo uma obra aqui na rua, então já tem algumas semanas que eu tô tentando me adaptar, tentar estudar o horário dos trabalhadores para conseguir gravar.
Geralmente o melhor horário é no horário do almoço, mas, né, eu tenho um marido que vem pra casa almoçar, eu tenho que cozinhar. Então, eu tô tendo que me adaptar melhor a isso, deixar um tempinho assim para eu aproveitar esse momento do almoço que está sendo agora. Logo após Samuel sair, eu venho já rapidinho, os pratos ainda estão lá, porque senão eu perco esse horário. Mas enfim, o que eu quero dizer é que da última vez que eu fiz isso, que eu consegui encontrar esse momento, eu fiz a gravação desse vídeo todo, só que eu acabei perdendo a primeira parte do vídeo quando eu fui passar pro computador. Eu acabei, ao invés de colar, recortei, e na hora que foi, o computador parou, enfim. Eu não consegui, então agora vai ter uma mudança de dia, de roupa, mas a continuação vai ser igual. Bom, beijo pra vocês. Antigamente, quando a pessoa queria uma resposta, ela tinha que ir para a biblioteca, ir ali na seção do assunto que ela queria, procurar um livro que pudesse ter algo que pudesse dar a resposta. Hoje não, a gente só dá um Google. Então isso acaba que a gente reflete em todas as áreas da nossa vida, a gente quer coisas rápidas e isso nos vicia. E em certo sentido, isso é bom a gente poder ter respostas rápidas para um problema que a gente precisa ali responder agora. O problema é que, no fundo, sabe, o fundamento de tudo isso é que a gente não consegue parar para refletir sobre aquelas informações. A gente não consegue processar, levar um tempo necessário para processar essas informações, sabe? E isso acaba, como eu já disse, refletindo em todas as áreas da nossa vida. Porque é que hoje nós vivemos um mundo que cai tão fácil em fake news. Quem nunca recebeu ou compartilhou uma fake news porque estava ali no momento, recebeu, já queria dar a notícia, já queria mostrar para todo mundo, ser mais rápido, e ali depois se mostra que aquilo era uma mentira. O autor vai dizer que nós nos preocupamos muito com o agora e acabamos esquecendo do conhecimento acumulado gerações atrás. A gente acaba deixando tudo isso de lado, porque o que importa é o agora, o que importa é a notícia de agora, a novidade de agora. E muitas vezes é triste dizer que até a palavra de Deus acaba se tornando desatualizada nesse mundo de novidades. Né? A gente vê casos de pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Tudo acaba ficando instável e sem importância. A gente vê a militância, a gente vê as lutas, sendo que muitas vezes a luta não é porque eu realmente defendo aquilo, é porque tá na moda, é porque é o assunto do momento. Então eu vou lá, luto com unhas e dentes, falo mal de um, falo mal de outro que tá indo contra, e ali defendo. Só que aí depois passa a moda e eu já esqueço aquilo pelo qual eu lutava, entre aspas. Chegou uma nova luta pela qual eu vou militar, então eu já esqueço aquela outra. E aí a pessoa tá sempre guiada por aquilo que é novo, não por aquilo que realmente é importante e é necessário se lutar. Ele vai chamar isso de ativista de hashtag. Então se a hashtag tá em alta, eu vou e luto por aquilo. Se não, pouco importa. Ou quando passar a maré dessa hashtag, aí já vai ter outra, então eu vou por outro caminho agora. E existe um comércio, existe algo por trás que quer a nossa atenção, que luta pela nossa atenção, né? A gente vê, tudo é feito, tudo é esquematizado para chamar a nossa atenção. A gente olha para a crise jornalística que nós vivemos. Não sei se sempre foi assim, mas a gente pode falar sobre agora, né? Mas, gente, quanto sensacionalismo, quanta mentira, né? A gente olha as manchetes que fazem assim a pessoa pensar que é uma coisa, quando você vai ler a notícia é outra completamente diferente. São manchetes tendenciosas, porque aquilo é que capta, aquilo que chama atenção. E como nós somos uma geração que só tá ali, quer um negócio rápido, a gente só lê a manchete, já tira nossas conclusões e já vai espalhar a nova notícia, sendo que aquilo não é verdade. E nós não fomos chamados para ser espalhadores de mentiras. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós somos chamados para espalhar a verdade, para viver a verdade do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos ter cuidado para não ser levadas nessas ondas. Nós precisamos ter essa cautela, ter esse cuidado. Nós perdemos o nosso senso crítico. Eu sou formada em Química Licenciatura e existiam algumas disciplinas da educação que sempre falavam, né, sobre o senso crítico, sobre ajudar o aluno a ser um ser pensante. Só que não é isso que tem acontecido, sabe? Não é isso. Nós estamos
pessoas acríticas, pessoas que não pensam, pessoas que não param para analisar, justamente porque a gente quer ali as coisas rápidas. O autor vai chamar nossa atenção para o fato de que não é sábio que a gente saia publicando tudo aquilo que a gente pensar, ou que a gente se apresse em tomar partido em algo que saiu na mídia e já ir falar sobre, porque a gente quer, né, pegar ali aquele furo. Nós não precisamos falar sobre tudo, nós não precisamos opinar sobre tudo, especialmente se for de forma rápida, se for sem pensar, sem questionar aquilo, sem ver a veracidade daquela notícia. Provérbios 19:2 vai dizer que não é bom agir sem refletir e que nós pecamos quando agimos de forma precipitada. A gente não teve tempo de analisar aquilo. Então sai uma notícia falando que alguém fez um roubo. A gente já vai e ataca aquela pessoa. Depois a gente vê que aquilo não era verdade, né? Tiveram algumas coisas ali que se mostraram diferentes, enfim. E aí a gente vai, ofende alguém, a gente ataca alguém e aquela pessoa era inocente. Isso é só um exemplo de como a gente realmente pode pecar por ser precipitado, por querer agir por impulso. O nosso irmão Tiago, inspirado por Deus, nos ensina a sermos tardios a falar, tardios a nos irar. Nós devemos ser prontos a ouvir, nós vamos analisar. Só que nesse mundo de novidade perpétua, a gente quer falar rápido mesmo, a gente quer logo dar a nossa opinião, sem analisar, sem refletir, sem processar aquilo, sem ruminar aquilo. E isso não é sábio, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O autor vai citar uma frase do Jonathan Edwards que diz o seguinte: a verdadeira força do bom soldado de Jesus Cristo é simplesmente a manutenção constante de uma calma santa, sustentada em meio a todas as tempestades, os ferimentos, os comportamentos errados e ações ou eventos inesperados neste mundo mau e irracional. A Escritura parece intimar que a verdadeira fortaleza consiste principalmente nisto: quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Então é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, a sermos pacientes, compassivos, a analisarmos, ao invés de sermos precipitados. Para finalizar, o autor fala sobre o poder da sugestão e como nós caímos facilmente nisso. Baseado nesses algoritmos, né, que trazem assista a seguir, e a gente fica horas e horas ali. Ele vai fazer uma comparação com a tolice que lá em Provérbios é personificada por uma mulher chamada Loucura. E essa mulher chamada Loucura, a Bíblia diz que ela fica à porta, esperando ali, a porta da casa dela, esperando os que estão passando para chamar eles para entrar, tentando seduzi-los. E ele vai dizer que essa loucura em nossos dias trabalha por meio dos algoritmos, sempre nos dando sugestão do que a gente vai assistir. Gente, é muito doido como a gente perde horas e horas rolando ali, ó. Agora o YouTube também tá com isso, né? Os Shorts. Mas tem os Shorts, tem o Reels no Instagram, tem o TikTok, que é tudo o mesmo princípio, né? São coisinhas rápidas e que quanto mais a gente assiste, a gente gosta, a gente interage, vai aparecer mais coisas que a gente gosta e que a gente vai interagir. E aquilo parece que fica uma prisão, porque a gente fica ali, quando você vê, passou 2, 3 horas, você tá ali, roda. Claro, eu tô exagerando, né? Mas às vezes nem tanto. A gente tá ali, ó, só vendo, quando vê, eita, esqueci até o que eu tava fazendo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o poder de sugestão. A gente precisa se firmar no Senhor. Ele vai dizer e nos aconselhar a quando a gente pegar o nosso celular ou um computador ou qualquer outra coisa que possa prender a nossa atenção, que a gente tenha em mente qual é o propósito, por que a gente está fazendo isso. Porque muitas vezes a gente pega o celular só pelo hábito mesmo, de conferir ali as notificações. Não tem nada para ver, mas ali você tá olhando, se tem uma notificação nova, e aí você fica ali perdido vendo esses Reels novos e não sai mais nunca. Quando você vê, você passou 6 horas do seu dia em um Instagram.
10 horas do seu dia usando o celular? E as outras coisas? Ah, mas eu não tenho nem tempo de orar. Será mesmo? Ah, eu não tô tendo tempo para parar para ler a Bíblia. Será mesmo? Quanto tempo você passa no seu celular? Quanto tempo nós passamos olhando ali esses reels, esses videozinhos rápidos? Ah, eu não tive tempo de visitar aquela pessoa que estava precisando. Será mesmo? Ele vai dizer que, como antídoto, nós precisamos de propósito e foco e planejamento, né? Não tem problema usar o celular, mas planeja a hora que vai usar. Pega o celular, ah não, tem uma mensagem importante aqui, eu preciso responder. Ok, vai lá, responde. Mas, peguei meu celular, vai fazer o que com o celular? Ah, nada, eu só ia ver se não tem uma notificação nova. Vai pegar o celular, não, só ver se não tem nada novo, nenhuma notícia nova. Não, vamos tentar exercitar isso, pegar o nosso celular, as nossas telas com mais propósito, tentar organizar isso, tentar separar um momento do dia para olhar ali, 1, 2, 3 momentos do dia, para olhar, para fazer o que a gente quer, o que a gente precisa, se divertir. Também tem momentos para a gente também alimentar a nossa alma, né? Graças a Deus, a internet também pode ser um lugar que a gente vai alimentar a nossa alma. Só que muito cuidado quando você usa. Não, eu estava ouvindo uma pregação. Mas aquele era o momento de você ouvir uma pregação. Talvez você esteja deixando o seu trabalho ali de lado, porque você, com a desculpa, não, eu sou evangélica da Assembleia de Deus, pastor da Força. E eu quero ver essa pregação. Tem um momento certo. Nesse momento que o seu trabalho está ali para ser feito, o Senhor deseja que você faça o seu trabalho com zelo, com excelência e o glorifique através do seu trabalho bem feito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde das distrações, desse fast food de informação, que o Senhor nos ajude a ter propósito, a ter planejamento e a não deixar as nossas tarefas, as coisas que nós realmente precisamos fazer de lado, negligenciando o que de fato é importante naquele momento. Que o Senhor te abençoe, espero muito que você tenha gostado. Converse comigo aqui nos comentários, me fale o que você achou, compartilhe com outra pessoa para que ela possa acompanhar essa série, que eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.